Fala, torcedor do São Paulo, torcedor são paulino. Esse é o nosso pré-jogo do jogo contra o Flamengo, que vai ocorrer amanhã às 21h30 horário de Brasília. Vamos iniciar. Primeiramente eu quero mostrar esse presente que eu recebi de aniversário do pessoal do meu serviço. Olha essa beleza, vou até tirar o microfone aqui. Olha essa belezura aqui desta camiseta, dessa camisa número 1 do São Paulo, de jogo. Ganhei e original, é claro. Ganhei do pessoal lá do meu serviço. Valeu aí o Fabinho pela iniciativa, pela ideia. Foi um presente e tanto. É a primeira camisa original que eu tenho do São Paulo. Foi uma das coisas mais legais que eu já ganhei. É essa camiseta, o manto tricolor. Né? Foi uma grata surpresa. Realmente é lindíssima a camiseta agora da New Balance, né? Cheia de detalhe mesmo. Então, agradeço o pessoal aí que me deu esse presente, foi uma maravilha. Vamos falar sobre o nosso pré-jogo. Primeira coisa que eu quero falar, eu vou retificar algumas coisas do nosso vídeo anterior, do pós-jogo contra o Fortaleza. Né, que a gente estava indignado porque já nem precisa mais falar a vergonha que foi aquele jogo. Foi uma vergonha total, um jogo ridículo do São Paulo, principalmente pelo resultado. Então, começando por aí, o resultado, eu havia falado de nervoso, 2-0 para o Fortaleza, porém foi 2-1 o jogo. O André Silva fez o gol e foi um bom gol, um belo gol, e aí eu já vou retificar a nota dele, que eu tinha dado nota 1 para todo mundo, exceto para o Carpini, que foi 0. Eu vou dar a nota 8 para o André Silva, porque ele fez o gol. Então, quem faz o gol tem que merecer um destaque nesse jogo, que foi, porque não foi um jogo bom, foi um jogo bem meia boca. Mas, retificado aí o nosso resultado, 2-1 para o Fortaleza, que é uma vergonha, e também a nota do André Silva, que foi para 8, certo? Agora vamos falar sobre o Carpini. Tá toda uma especulação aí desde o dia que perdeu, foi no domingo à noite ainda, no domingo todo, na segunda-feira, hoje na terça-feira todinha. Tá totalmente pressionado o Carpini, já tá em todos os programas aí que já estão atrás de novos treinadores, mas ainda vão segurar ele para amanhã. Aí o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai tomar um sapeco lá do Flamengo? Ou vão entrar com garra igual foi a final da Copa do Brasil? Porque a final da Copa do Brasil, tá certo, a gente tinha técnico, porque a gente está sem técnico agora, e lá a gente jogou com garra e com força os dois jogos. E ganhamos o primeiro, gol do Calera, e empatamos o segundo, gol do Nestor. Eu só quero ver se vai ser assim, ou se os jogadores já vão jogar mesmo para tirar o treineiro, aí o Carpini. Mas o que a gente sabe, a boca pequena, é que os jogadores querem que continue o Carpini. É óbvio, eles querem que não cobra eles, né? Não vou falar que são todos, mas é um grupelho ali no meio, que são os líderes do elenco, né? Os líderes, que na verdade parece que eles que tomam a decisão lá dentro, não são os dirigentes. Quem toma a decisão, e também não é o técnico, até porque ele é mandado. A gente lembra já o que aconteceu quando fizeram a mesma coisa, que era os jogadores tomarem as decisões. A gente lembra, foi com o treineiro Diniz. O Diniz, quem contratou eles foram os jogadores, principalmente o senhor Daniel Alves. Foi ele que contratou. E aí o que acontecia? Quando que foi que o Diniz tirou o Daniel Alves do time? Só quando ele quebrou o braço, se eu não me lembro, foi só essa vez. Então, não dá para ficar o Carpini, já era para ter sido mandado embora, agora vai esperar um vexame amanhã, uma vergonha amanhã para poder soltar o cara. Ou então, se ele ganhar, se ele chegar de empatar ou ganhar, aí vai falar o quê? Ah, não, esse resultado segura, então ele vai ficar por um fio a cada resultado. Se perder, manda embora. Se empatar ou ganhar, não manda. Não, tem que ter convicção do trabalho, tem que ter convicção de quem vai ser o técnico do São Paulo.
Então já está na hora da diretoria se mexer aí. E amanhã já acabou o jogo, já que já segurou, o que está totalmente errado, vai lá e manda o Carpini embora e já traz um técnico. Que eu acredito que já estejam atrás de um técnico. Porque em todas as páginas, em todos os programas já estão falando que o Carpini está prestes a ser substituído. Então a direção tome vergonha, o senhor Júlio Casares, Rui Costa aí que ninguém sabe o que faz, Muricy Ramalho e o Belmonte, que é outro que ninguém sabe o que faz, porque só aparece, inclusive, o senhor Belmonte e o senhor Casares. Quando ganha, tá lá o senhor tocando na mão dos jogadores, né? Tirando foto, aparecendo em vídeo. Quando perde, ninguém aparece nada. Só estão na hora que é boa, né? Só na hora que ganha. Os senhores estão agindo errado. Tem que aparecer na derrota e tem que aparecer na vitória. Porque isso que são uns dirigentes de verdade, que aparecem na derrota e na vitória, não só na vitória. Isso é vergonhoso da parte dos senhores. Também sobre alguns nomes, a gente ficou ouvindo algumas coisas aí, que tem o nome do Zubeldia, né, antes de vir o Carpini, o senhor Muricy falou lá. Na época eu até concordei com ele, mas agora já não estou concordando mais, que o cara estava se achando e tal. E o Filipão, os dois, já ouvi dizer por aí que os jogadores não querem os dois porque eles são linha duras. Ó a vergonha que já começa. Os jogadores têm que escolher nada. Quem tem que escolher é a direção e vai colocar. Não são eles que têm que escolher o chefe. Quem escolhe o chefe é a direção e eles têm que acatar como jogadores, porque eles são funcionários e estão abaixo do treinador. O treinador é que comanda. Então eles têm que aceitar quem for trazer. E o Felipão tem história, tem título, tem tudo. Independente se trabalhou no rival, eu acho que tinha que entrar sim e colocar o Felipão aí. Ou o Zubeldia, só que é trazer um estrangeiro e ver como que ia ser. Ou outro estrangeiro. O que interessa é que traga um treinador que vai mandar nesse vestiário. Ele vai ser quem vai ditar as regras. Ele vai escalar, só que com autonomia. Só que também não pode ser um técnico ruim. Tem que ser um técnico bom, um técnico de destaque. Tem poucos. O São Paulo não tem dinheiro? Não tem dinheiro, mas tem que ir atrás. Essa é uma posição que não pode economizar e que não pode errar, que pode botar tudo a perder como já está colocando a perder. Então, que a diretoria também tome vergonha nisso daí e que faça algo que seja minimamente bom para que o São Paulo tenha uma continuidade de temporada que seja minimamente agradável, que venha trazer pelo menos algumas alegrias para nós torcedores. Então o jogo amanhã é contra o Flamengo. Espero que o São Paulo entre com garra, com determinação, para pelo menos não tomar um vexame, porque a gente sabe que hoje o elenco do São Paulo ele é inferior ao do Flamengo, sim, porém ele não é um elenco pior do que muitos times que estão aí. Então o São Paulo tem que pelo menos entrar com dignidade e jogar a bola. Não ficar totalmente acuado, porque o time do Flamengo é muito melhor tecnicamente que o do São Paulo. Inclusive pelas baixas do São Paulo, principalmente no que diz sentido ao Lucas. Que só Deus sabe quando vai voltar o Lucas, né? Entrou lá no Triângulo das Bermudas do nosso DM e só Deus sabe para onde vai e quando vai voltar. Só lembrando que a gente tem agora, são 3 jogos fora de casa seguidos, 3 seguidos, e como está se mostrando nos últimos anos, principalmente nos últimos um ano e meio, o São Paulo é uma negação, é ridículo fora de casa. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou uma única partida fora de casa. Isso é uma vergonha. E espero que a gente tenha minimamente algum aproveitamento nesses 3 jogos, que é Flamengo, Atlético de Goiás, lá em Goiás, e o Barcelona, lá em Guayaquil. O que vai fazer? Vai perder as 3? Vai continuar com esse treineiro nas 3 partidas? Não tem condições. Tem que sair daqui, no mínimo, ganhar um desses jogos aí, e de preferência, porque o brasileiro é desse jeito. A gente já sabe como que é o brasileiro. Você não ganha 1, 2, você já vai lá para o final da tabela.
se você tem que ganhar, empatar, ganhar, empatar, ganhar, empatar, no mínimo, para que você tenha uma possibilidade de ter mais pontos e chegar à frente de muitos outros times. Porque aí começa a complicar, a hora que for olhar já vai ser muito difícil. Então, e depois desses 3 jogos, ainda tem o Palmeiras, que é pela terceira rodada do Brasileiro, no Morumbi, só que é o Palmeiras. É um time maior que... Maior não, isso é um erro. O São Paulo é muito maior. Só que é um time hoje com mais estrutura e é um time com mais qualidade técnica e com treinador. Então a gente tem que ir com força para jogar bem nesses 4 jogos. Não é lógico que não são esses 4 jogos, são vários jogos, mas não dá para ser assim. É muito pouco. Eu só queria lembrar as últimas colocações do São Paulo nos últimos campeonatos brasileiros. Eu trouxe desde 2017 que a gente brigou para não cair. Todo mundo lembra, nós brigamos para não cair. Em 2013, o Hernanes veio, tá certo que não é só ele, mas ele foi um salvador da pátria e a gente ficou aquele campeonato ainda em 13º. Aí em 2018 a gente ficou em 5º lugar, uma boa colocação, mas pro tamanho do São Paulo tinha que ser melhor. 2019 em 6º lugar e 2020 em 4º lugar. Foram a posição melhor que o São Paulo ficou nos últimos 6, 7 anos foi em 2020, que ficou em 4º lugar. Isso não é aceitável, porque o São Paulo é o maior clube do Brasil, é o maior clube brasileiro. Então não tem como ficar com posições dessa forma. Ainda pior, nas últimas 3 temporadas foi tão vergonhoso quanto. Porque em 2021 a gente também ficou em 13º lugar, que foi o mesmo de 2017, o que foi uma vergonha total. Depois nós ficamos em 2022 em 9º, e ano passado a gente ficou em 11º. A gente ficou na segunda parte da tabela. Isso é ridículo. Isso não pode ser aceitável. Isso não pode acontecer novamente. Um time do tamanho do São Paulo ficar na segunda página da tabela, isso é uma vergonha completa. Não tem condições mais. E a gente já começou muito mal. Começou perdendo para o Fortaleza. Aí tem o Flamengo, como eu falei, que a tendência de derrota é maior do que de vitória. Depois a gente tem o Atlético de Goiás, que é fora. E depois tem o Palmeiras no Morumbi. Só que é um time que hoje é mais forte que o São Paulo. Isso é inegável. É mais forte. Mas quem que tem ganhado ultimamente do Palmeiras? O São Paulo. O São Paulo tem ido lá na casa deles, ganhado, e tem ganhado no Morumbi. Perde umas aqui, perde outras ali, também perde. Mas o São Paulo tem ganhado. É o único time que vem ganhando do Palmeiras. E até porque o Palmeiras é nosso freguês, essa é a realidade. Principalmente em mata-mata. Em mata-mata não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Então, o São Paulo é um time que, mesmo com os desfalques, é um time razoável para bom. Melhor que muitos e a maioria dos elencos que são da Série A. Então, essas últimas 3 temporadas, 13º, 9º e 11º, isso é inaceitável. É inaceitável. É time médio para baixo essas classificações. Não tem como aceitar o São Paulo ter uma qualificação dessa nesses campeonatos brasileiros. Isso é uma vergonha. Tá certo? Amanhã, às 21h30 horário de Brasília, o São Paulo vai entrar em campo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e espero que pelo menos um empate, ou que pelo menos a gente não passe vergonha, porque a gente não pode se contentar com empatar com o Flamengo. O Flamengo é forte, o Flamengo está com time, é o melhor time em questão técnica do Brasil, mas a gente não pode se contentar porque o São Paulo é muito maior que o Flamengo. São Paulo é maior que todos os times do Brasil. E isso se mostra pelos seus títulos. É os títulos que mostram a grandeza. Pode estarem, às vezes, numa situação ruim, numa situação que o próprio São Paulo já ficou? Pode. Mas a história ela não pode ser apagada. Os títulos que foram ganhados não pode ser apagado. E a gente ganhou um título ano passado, a Copa do Brasil, e ganhou agora, nesse ano, a Supercopa. É um jogo? É um jogo, é um título, é um título. Mas quando o Atlético Mineiro ganhou,
tava todo mundo exaltando. Quando foi o Flamengo ganhou, todo mundo exaltando. Quando foi o Palmeiras ganhou, todo mundo exaltando. Então o São Paulo também, todo mundo tem que exaltar. Mas é lógico que a gente tem uma imprensa que é totalmente contra o São Paulo, na sua grande maioria, mas que o São Paulo também já ganhou um título esse ano. É inexpressivo? É pouco? É. Mas quando estavam os outros ganhando, aí era uma coisa extraordinária, né? Inclusive, para contar como título. Não, ganhou 3 títulos, ganhou 4 títulos na temporada. Mas quando é o São Paulo, aí não. Aí não é tão interessante. São Paulo é um jogo só. É assim que funciona a mídia. É assim que funciona a mídia. Então, é isso, pessoal. Que amanhã no nosso pós-jogo eu não venha aqui com uma derrota ou com uma derrota sendo vergonhosa. Que o São Paulo jogue com dignidade e que, se possível, saia de lá com uma vitória, o que vai ser uma coisa impressionante, porque o retrospecto do São Paulo no Brasileiro, fora de casa, é uma vergonha completa, até porque isso foi comprovado no passado. Ganhou um jogo apenas, que foi contra o Bahia, lá na Fonte Nova, ainda gol daquele Judas Paulista que fez o gol, que hoje está no rival. Tá certo? Nos vemos amanhã no nosso pós-jogo e que venha um resultado que seja minimamente bom. Valeu, pessoal!